Você fala sobre essas redes e vibrações. Você mencionou isso, a fisiologia da manifestação. Tenho curiosidade. É mais importante estar pensando em uma certa intenção ou certas ideias ou crenças, sentindo certas emoções ou fisicamente em uma vibração com o corpo todo para ajudar a manifestar? Bem, certamente, se você puder juntar tudo e organizá-lo de forma coerente, quero dizer, isso é o ideal, mas eu acho que mesmo entender apenas um aspecto é. Novamente falamos sobre crenças limitantes. Você precisa sinceramente entender o que faz você limitar sua própria crença. E de certa forma, isso se resume à autocompaixão. Quando você é gentil e amável consigo mesmo, isso muda sua própria fisiologia. Isso te tira da opressiva rede de medo. E transformar crítica em compaixão, ter compaixão. Sim, exatamente. Então eu acho que esse é um aspecto importante. E novamente, como exemplo, eu falo sobre essas diferentes redes. Há a rede padrão, a rede de saliência, a rede de atenção e a rede de controle executivo. Agora, a razão pela qual eu menciono essas é que a rede de controle executivo, na verdade, realiza as coisas, se quisermos colocar dessa forma. Mas se você for impulsionado pelo medo, ansiedade e insegurança, então isso limita a sua capacidade de fazer isso, porque você não tem acesso completo, porque é aí que você tem produtividade e criatividade. Acesso completo a quê? Às suas memórias e experiências passadas. É isso que a rede de controle executivo contém. E é inibida quando você está com medo ou ansioso. Então, esse é um aspecto. E então, sabe, o outro aspecto sobre o qual falamos é incorporar suas intenções. Sabe, você tem que tornar aquilo que deseja evidente. Como? Isso significa que tem que ser algo que te toca, que você realmente sente como se estivesse aí com você, e você quer vivenciar isso intensamente. E a principal razão pela qual eu menciono isso com tanta ênfase é porque a importância ativa, se você quiser chamar assim, um poderoso cão farejador na sua cabeça que procura incansavelmente oportunidades para você manifestar. Agora, para ilustrar isso, eu vou te dar um exemplo concreto. Você fala do cão farejador ou de algo diferente? Ele procurava coisas, certo? Isso é enviado. Você sabe, é isso que eles fazem em missões de resgate. Sim, exatamente. Então, o que quero dizer com isso é que se você conseguir incorporar a sua intenção, isso ativa a rede de relevância, que é o cão farejador. E a analogia é a seguinte. Tenho certeza de que você já foi a festas barulhentas, e seu nome é mencionado e você imediatamente se vira, mesmo estando alto. Para onde isso vai? Sim, mas isso é porque a sua identidade está profundamente enraizada em você. Interessante, sim. Então, quando você faz isso com a intenção, e eu vou dar um exemplo recente. Estou trabalhando em um novo projeto e estava em uma cafeteria, barulhento, todo mundo falando, mas ouvi especificamente alguém falando sobre o tipo de projeto que estou fazendo. Me levantei e me apresentei, nos conectamos. E é assim que funciona. Porque cria essas sincronias, porque está sempre atento para escutar oportunidades, como pode fazer sua intenção acontecer. E outro exemplo é como neurocirurgião. Eu via pacientes, por exemplo, alguém com hidrocefalia. E a maioria das pessoas não sabe sobre isso e elas diriam, meu Deus, nunca ouvi falar disso antes. Isso é raro? Bem, não é tão raro assim. E obviamente, se você está vendo um neurocirurgião, não é raro para nós. Mas o que acontecerá é que eu os verei em alguns meses e eles voltarão. Aconteceu a coisa mais incrível. Eu encontrei 5 pessoas com exatamente a mesma coisa. Certo. Porque eles incorporaram isso. Interessante. Então eles sintonizam e de repente parece que está em todo lugar. Sim. Você fala sobre as sincronicidades no seu livro. Qual a real importância de encontrar e procurar por sincronicidades quando se trata de manifestar? Bem, eu acho que se você fizer corretamente, eles ocorrem naturalmente uma e outra vez. E você pode achar que são chocantes. E como isso aconteceu? Mas isso é porque você tornou sua intenção saliente. Isso capturou sua rede de atenção e está totalmente focado em fazer com que isso aconteça. E uma vez que esse processo ocorre, então você envolve sua rede de controle executivo para realmente então responder a isso. Interessante. Então você define sua intenção para o que deseja criar, e sua atenção começa a focar nisso no mundo e ambiente, observando onde as sincronias se alinham.
Você mencionou o arquivo morto, certo? Sim, sim, exatamente. E isso se relaciona de certas formas. Antes de tudo, um dos processos que falamos sobre ter a capacidade, em um nível consciente, de incorporar sua intenção. Ou seja, nós chamamos isso de marcar com valor. O que torna isso importante ao invés de apenas uma intenção. Sim, sim. E assim que você marca isso com valor, isso se torna importante no seu subconsciente e então as redes começam a trabalhar juntas para procurar por isso. Sim. Agora, o que eu quero enfatizar, e eu não quero desmerecer, cada artigo que foi escrito sobre manifestar, sabe? Eu mencionei os problemas que tenho com o segredo ou outras narrativas desse tipo, mas a realidade é, sabemos que o que se conecta, ativa junto. Sim, entendo. E o meu ponto sobre isso é, em primeiro lugar, você tem que realmente trabalhar. Não é como se, eu pensei nisso, então deve acontecer. É como qualquer coisa. E nós falamos sobre isso mais cedo, sabe? Todo mundo está manifestando todos os dias. Eles só fazem isso de maneira muito ineficiente, infelizmente. Então, quando você faz isso de forma estrategicamente eficiente, todas essas coisas, sabe, se unem para fazer sim acontecer. É por isso que, por exemplo, o que essa mulher iluminada na loja de mágica fez. E isso foi bem antes de, sabe, essas relevantes ideias serem amplamente divulgadas. Ela me fez escrever minha lista de coisas que eu queria ardentemente manifestar. Porque, novamente, quando você usa todos os órgãos sensoriais, você está envolvendo todas essas diferentes coisas que vão para o seu subconsciente. Você escreve, lê em silêncio, alta voz, olha, visualiza, e isso é o que os atletas fazem. Eles visualizam o desenrolar e se veem no papel. Quanto mais fazem, mais forte a conexão cerebral se torna, aumentando as chances de acontecer. Interessante. Ela te ensinou isso e você começou a realizar esses processos. Eu realmente faria isso dezenas, talvez centenas de vezes por dia, muitas e muitas vezes, sem dúvida alguma, com toda certeza. Mas levou tempo, desde os 12 anos, até você ter 1 milhão no banco, a mansão e a Ferrari. Não foi em 4 anos. Presumo que tenha levado 15 ou 20. Bem, claro, mas havia todo um processo, sabe? Porque, em primeiro lugar, eu decidi ser médico quando estava na 4ª série. E isso foi baseado em um dia de profissões onde um médico veio à nossa sala de aula, e eu fiquei tão impressionado com essa pessoa que, naquele momento, decidi ser médico porque ele era gentil, ele era atencioso, ele respondeu minha pergunta. Ele parecia interessado no que eu tinha a dizer. Falar que se você é pobre e não tem recursos, afirmar vou ser médico é mais fácil falar do que fazer. E de fato eu tive desafios. Mas vou contar algumas histórias, no entanto, que mostram como o sistema funciona. Mesmo que você não tenha feito todas as coisas típicas para fazê-lo funcionar. Então vou contar como entrei na faculdade de medicina e como entrei na faculdade de forma geral. Eu não tinha a menor ideia sobre a faculdade, embora eu dissesse que iria para a faculdade. Eu estava em uma aula de ciências e tinha uma garota sentada ao meu lado e ela estava preenchendo sua inscrição. Eu não fazia ideia sobre isso. Teve que se inscrever. Eu esperava até ser a hora. Então perguntei à garota o que fazia. Ela respondeu que se candidatava à faculdade e mostrou a aplicação. Indaguei. Sério? Ela confirmou com um sim. Perguntei para que universidade se candidatava e disse UC Irvine. Ela me questionou onde eu me candidatara. Eu disse, UC Irvine. Sim. Ainda não recebi minha inscrição. Ela disse que tem uma extra. O quê? Uau. Uau, pronto. Preenchi aquilo e, você sabe, fui aceito. Mas isso não é interessante antes de você continuar? Você teve a oportunidade bem na sua frente. E não pensou em outras escolas. Você viu algo que não conhecia, decidiu tentar e ela disse: aqui está o formulário. Você preencheu, foi aceito e foi para lá, certo? Sim. Não, e esse é o ponto, estava lá. Não sabia como as coisas iriam se desenrolar, mas aconteceu e não foi a maneira típica de lidar com isso. Exatamente. O que ocorreu foi que enfrentei muitas dificuldades. Tive de sair da universidade várias vezes, por exemplo, para tirar meu pai da prisão ou lidar com minha mãe que tentou se matar.
Não são experiências agradáveis. Ao me inscrever na faculdade de medicina, a média do GPA exigida era 3,79, próximo do A-, certo? Naquela época, meu GPA era 2,53 e eu... Não dava. Então vamos lá, vou te contar. Eu não me formaria na faculdade, então fui para o lado do pré-médico. E claro, você sabe, ao dizer que quer ser médico com todos esses amigos, muitos dos quais eram pré-médicos com média 3,7. Como eu ficava entre eles. Claro, claro. E sabe, foi muito doloroso porque ele disse, você nunca vai ser médico. Esse GPA, que piada, né? Esse é o seu sonho. É doloroso. Então eu fui. Antigamente precisava-se de entrevista com a comissão da pré-medicina, você marcava um horário e eles escreviam uma recomendação. Cheguei ao escritório e solicitei à secretária uma consulta para a carta. Olhando-me, ela recusou meu pedido, perguntei-lhe o motivo. Sabe, ela tinha puxado mesmo meu arquivo. Ela disse porque é uma perda de tempo para todo mundo. Ah, cara. Agora, você consegue imaginar um ser humano dizendo que você é uma perda de tempo para eles? Quer dizer, quão doloroso. Mas eu olhei para a mulher e disse, sabe, eu aprecio o que você está dizendo, mas eu não vou sair daqui até você marcar essa consulta para mim. Eu continuei, se você quiser chamar a segurança, tudo bem, mas eu não vou sair. Então ela chamou. Mas imagine, chegou a hora da minha consulta. Agora você se lembra dessas fotos? Vimos do Putin sentado numa ponta da mesa, ele está sozinho. Sim. Eu entro na sala, estou numa ponta da mesa comprida, talvez com uns 20 anos de idade. Na outra ponta, 3 pessoas. O homem no meio tem meu arquivo. Ele me olha. Pega o arquivo, levanta da mesa, joga na mesa o arquivo e diz, fale o que deve falar para acabar com isso tudo. Sério? Sim. Nossa, que coisa. E você fica aí sentindo que intimidante, né? E que cara chato esse, né? Então, o que de fato aconteceu foi que eu olhei diretamente para o sujeito e disse, não vou permitir que você me reduza apenas a uma média de notas. Sou muito mais que isso. Sou um ser humano. Posteriormente, eu continuei a dar uma inspiradora aula para eles por aproximadamente uns 20 minutos. Que coisa. Todos estavam chorando no final, porque quando você mostra sua humanidade, eles não podem mais ignorar você. Eles não podem te objetificar se você está bem ali, na frente deles, os forçando a olhar para você. Nossa. E então, o que aconteceu é que eles acabaram me dando a maior recomendação. E quando eu estava saindo, aquela secretária que estava na sala me disse, ouça, eu quero que você leve isto. E era um folheto para um programa de enriquecimento de verão na Universidade de Tulane, em Nova Orleans, para estudantes socioeconomicamente desfavorecidos e estudantes de minorias. E ela olhou para mim e disse, você sabe, eu tenho que te dizer uma coisa. O prazo já passou, mas eu não acho que isso vai te afetar. Certo, certo. Então eu liguei para essa senhora e ela me permitiu entrar no programa. E eu me inscrevi em uma faculdade de medicina e fui aceito em uma faculdade de medicina mesmo sem ter um diploma. Uau! Agora, para lhe mostrar, contudo, a importância disso é que após isso veio o Katrina, o diretor da faculdade de medicina entrou em depressão e renunciou. Então eles procuravam um novo diretor na Tulane. E eles tinham um cara de Harvard, mas ele queria uma cátedra patrocinada. Não sei se você está familiarizado com uma cátedra patrocinada. Então, uma cátedra patrocinada é quando um doador privado doa uma grande quantia em dinheiro. E a posição é nomeada em homenagem a essa pessoa. É uma das maiores honras na medicina acadêmica ou na universidade, e esse dinheiro é transformado em um fundo patrimonial. Então o professor pode usá-lo para o que quiser. É uma coisa muito prestigiada. E na realidade, anos depois, eu acabei patrocinando a cátedra do diretor. Claro. Sim, foram vários milhões de dólares. Interessante. Então, ainda na Tulane, o decano da faculdade de medicina é o professor Doty. Eu reconstruí a biblioteca após o furacão Katrina. Então, a essência da história é que ninguém tem o direito de te dizer o que você pode ou não pode fazer. E, teoricamente, por todos os critérios, eu nunca deveria ter sido aceito na faculdade de medicina. No entanto, sou um dos maiores doadores para a faculdade de medicina.
E, na verdade, eles estão construindo um centro DOT para compaixão e medicina na Tulane. Legal. É verdade. Então, quando pensamos que as coisas são impossíveis, quando pensamos que não podem acontecer, ou que eu não tenho os critérios, isso geralmente significa que não devemos acreditar em tudo o que nos dizem. Se eu acreditasse no que muitas pessoas me disseram que não seria possível fazer, eu nunca teria realizado nada. E se você aumentar esse estresse hormético no corpo através do exercício, terapia de frio e calor, você notavelmente reduzirá seu risco de depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares. Tudo isso funciona em perfeito conjunto.